Shell on the beat. Fala e fala, podcast, estamos de volta para vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui conosco. Mais uma vez, podcast no ar, Fala e Fala. Estamos de volta, Luan, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao Fala e Fala, um novo episódio no ar. E eu já convido você que está nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube a se inscrever no nosso canal. Isso dá maior força, incentiva a gente a gravar mais vídeos e também sugira novos temas aí nos comentários. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, porque tem vídeo novo segunda-feira, 7h30, então você vai ser notificado caso você esqueça. Comente aí, deixe seu comentário, sua sugestão. E também siga a gente nas nossas redes sociais, lá o @FaleFalaPodcast. A gente grava bastante conteúdo lá, abre caixinha de pergunta, faz reels, você vai ter todos os bastidores do Fala e Fala. E também @Renan Galindo e @Luan Galindo são os nossos Instagrams pessoais. Ajuda a gente aí, pessoal, porque faz toda a diferença, claro, não precisa nem falar. Esse apoio, essa ajuda, e a gente tem novidades para vocês. Agora no mês de outubro, nós vamos sortear algumas das nossas canecas aqui, tá? Canequinha do Fala e Fala. Daqui a pouco o Luan vai falar sobre o nosso patrocinador que forneceu as canecas aqui para nós. E nós vamos sortear lá no nosso Instagram as canecas do Fala e Fala. Fica de olho então, acompanha a gente lá na rede social, compartilha com os amigos, com os conhecidos, familiares, fala do nosso podcast, ajuda a gente, dá uma força, que a gente está aqui para trazer conteúdo de qualidade, conteúdo transparente, assuntos que vocês queiram ouvir. E por isso, como o Luan falou, te pede também que você coloque aí nos comentários, né, no vídeo ou direct, qual é o assunto que você gostaria de ouvir aqui no Fale Fala. A gente vai buscar, vai trazer para você, vai produzir com o maior carinho, vai trazer para você. E falando sobre ajuda, Luan, falando sobre apoio, eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que têm nos ajudado a seguir com esse projeto, tem nos ajudado a seguir com este sonho e, graças a Deus, tem caminhado bem. Fala sobre a ERP Serve Consultoria, pessoal especialista ali em sistemas de gestão ERP. Eles estão conosco, nos cedendo o espaço aqui, nos ajudando. Então, se você está precisando de algum projeto na sua empresa de gestão de sistemas, hospedagem de servidor em cloud, Power BI, está precisando fazer uma migração de sistemas, a entrega de alguma obrigação, de uma consultoria em geral, enfim, o que você estiver precisando, chame o pessoal da RP Serve, o site está aparecendo aí na descrição. Os caras são especialistas, é uma gestão comprometida, focado em resultados, com metodologias atuais, com certeza farão a diferença nos projetos da sua empresa. E se você disser que ouviu aqui no Fala e Fala, ainda vai ter aquele presente especial. Procura lá o Wellington Varalda ou o Bruno Reis, fala que você ouviu aqui no podcast e fala: olha, eu quero o meu presente que o pessoal do Fala e Fala disse que terá, Luan. E vai ter, né? Tem que ter, Não, Luan. agora prometeu, vai ter que ter. Vai ter que entregar aí, ó, Elton, E também, Bruno aí, ó, e Ricardo Badawi. Prepara o presente pra galera aí, hein? agora que o Renan prometeu, então vai ter que ter o presente. Então, cita lá o Fala e Fala Podcast que a gente botou aí. Prometemos. Então, agora a ERP Serve vai ter que cumprir, hein? E também, como o Renan disse, que em outubro vai ter o sorteio da caneca, essa caneca do Fala e Fala Podcast, que quem mandou pra gente, quem patrocinou a gente, quem está patrocinando a gente, é a fábrica do MDF. A fábrica do MDF tem tudo de MDF para você, para sua empresa. Então você vai lá no site do Fábrica do MDF, que está aparecendo aí na descrição. E bem lembrado que também estão na Shopee. Então é mais uma forma de você fazer a sua compra aí na Shopee, conseguir aí frete grátis. Isso vai depender, claro, da condição do site lá da Shopee, mas você pode buscar lá o Fábrica do MDF, que tem tudo em MDF. Você também vai encontrar canecas personalizadas, brindes, chaveiros, tudo para sua empresa. Pode ir lá, cita o Fala e Fala Podcast, que eu tenho certeza. Estamos prometendo também aí condições especiais para quem citar o Fala e Fala Podcast. Vai lá no Fábrica do MDF, final do ano está chegando, você quer fazer brindes para sua empresa, não perca tempo. Lá no site também você encontrar toda a descrição, tem chaveiro em acrílico, tem caneca, tem tudo em MDF. E eu vou deixar uma sugestão aqui, Renan, que lá no Fábrica do MDF eu encontrei e vou comprar o expositor de caneca, que é como se fosse um quadrado ali em MDF que você
encaixa a sua caneca, fica muito legal para você deixar aí no Boa. seu quarto, na sua cozinha, você quer deixar as suas canecas personalizadas expostas, vai lá e procura o expositor de canecas que eu tenho certeza que você vai adorar e a qualidade sempre a melhor. Fábrica do MDF, Renan. Muito bom, nossos patrocinadores estão conosco. Mais uma vez, obrigado aí a RP Serve e a fábrica do MDF. Ah, e aí, Luan, o que a gente tem para hoje? E no tema de hoje é um tema que pode se dizer polêmico, Renan. Talvez Polêmico? Mais um? muitas pessoas vão se contradizer aí, vão comentar, vão deixar a sua opinião, porque eu tenho certeza que esse tema é um tema polêmico, que é a volta dos torcedores aos estádios, mas não só a volta, Renan, que já está prometida e até liberada em alguns estádios, mas as condições que ela está sendo feitas, né? Em alguns estados pode, em outros estados ainda não pode, pode tal porcentagem. Mês que vem aqui em São Paulo já vai liberar, esse mês, né? Em outubro já libera uma É porcentagem. mês que vem, né? Já em outubro, né? Já outubro, é Já outubro. verdade, tá certo. Esse mês já vai liberar tal porcentagem, lá para novembro já vai liberar 100%. A gente trouxe esse tema aqui para discutir com vocês, né? Vocês também podem comentar e deixar a sua opinião. Comentem, por favor. Não tem isso que é legal do Fala e Fala, que a gente fala, mas também a gente ouve aí vocês falando no comentário. E aí, Renan, que a gente pode começar a falar dessa volta dos torcedores, mas as condições, né? Essa é a pauta que a gente quer trazer, o jeito que está sendo feito, né? Como está voltando, já alguns clubes já voltaram, então essa pergunta que a gente faz. As condições está sendo favorável para todos os clubes, está sendo favorável para a saúde também. É seguro voltar agora? Já deveria ter voltado, ou é melhor deixar para o ano que vem, ou já estamos preparados para ter 100% de público nos estádios, Renan? Esse assunto é muito polêmico porque eu acho que era algo inevitável, né? Se você acompanha o momento da economia Brasil afora, a economia está voltando, né? Então a gente já tem hoje, por exemplo, comércio 100% liberado, sem restrição de público e tudo mais, e sem restrição de horário, né? As únicas considerações acabam ainda sendo feito por conta de uso de máscara e tudo mais. E isso inevitavelmente ia acabar acontecendo no futebol, Luan. Então a gente sabe que com o avanço da vacinação, com o avanço, da imunização em massa da população e a redução dos casos, né, que tem acontecido no Brasil afora, naturalmente, como as outras coisas estão voltando, a economia como um todo, naturalmente, o futebol voltaria, assim como os teatros, cinemas, né, ambientes fechados que também, voltaram e estão voltando em condições de parcialidade, né, volta uma parte, avalia, depois volta mais uma parte e tal. Então isso já era algo que eu esperava que fosse acontecer, até achei que aqui em São Paulo, por exemplo, que da onde nós estamos, achei que demorou um pouquinho, né, para mim, imaginei que seria liberado antes, porém, hã, eu para mim eu não sou pego de surpresa não, Luan. Eu acho que isso aconteceria sim. O ponto em questão é entender se este é de fato o melhor momento para isso acontecer, né. Aí você vai me dizer assim: "Ah, mas, com o avanço da vacinação e com a redução dos casos, a gente tem visto realmente hospitais que têm cada vez menos pacientes internados com covid e tudo mais". Porém, tem a tal da variante delta, né, que é uma nova variante do coronavírus que, ainda está assustando um pouquinho e que parece que tem um nível de transmissão mais elevada do que a variante anterior. E aí fica o ponto, este é o momento para voltar? Como vão funcionar as regras, né, porque pelo que foi divulgado aqui para São Paulo, por exemplo, todos terão que ter tomado as 2 doses da vacina ou a vacina de dose única, hã, e terão que apresentar, quem não tomou as 2 doses, tomou uma dose só, o teste do exame do PCR com, 24 horas pelo menos, 48. 48 horas pelo menos de antecedência para entrar no estádio. Feito isso, está liberada a entrada, num primeiro momento parece que são acho que 30%, né, Luan? Depois 50 e aí em novembro 100% da capacidade. E aí, obviamente, a obrigatoriedade de todos estarem de máscara, que a gente sabe que ninguém vai estar de máscara, né. Haja vista aí os campeonatos europeus, ninguém usa máscara, isso infelizmente não acontece. E aí, segundo o que estão dizendo, é que farão um controle para entender se dentro desses eventos a transmissão acontecerá, se vai haver algum caso ou não, e não havendo, a tendência é que se mantenha. Mas
Será que de fato esse é o momento, Luan? A gente vê alguns exemplos, por exemplo, lá em Minas Gerais, o jogo do Atlético contra o River Plate no mês passado já teve torcida e foi uma zona. Foi uma bagunça, torcedores todos E desrespeitando. por causa disso, quase não Chegaram voltou a tirar, né, a tirar chegaram a por causa tirar e aí disso. depois voltaram atrás e liberaram, porque não foi só o jogo em si, o pré-jogo, né, as barraquinhas lá de cachorro-quente lá vendendo dogão lá até altas horas e naquela época ainda tinha restrição de horário, a galera meteu o pé na restrição de horário e ficou até tarde. Então, o ponto é saber se de fato isso vai dar certo, porque assim, isso vai acabar acontecendo, se não agora, mais à frente vai voltar. Tudo está voltando 100%. Mas é saber se este é o momento para fazer um ambiente fechado, num jogo em que as pessoas não respeitam, né, um ambiente que a gente sabe que é festivo, se as pessoas terão a consciência e como lidar com isso, né, por quê? Vou dar um exemplo agora do jogo do Palmeiras. Palmeiras pegou o Atlético Mineiro em São Paulo sem torcida, na partida de ida das semifinais da Taça Libertadores da América, e aí a volta será no Mineirão com torcida, né. E aí agora já do ponto de vista desportivo, não é injusto, Luan? Você joga sem torcida porque o seu estado restringiu, só que no estado do time que você vai jogar na casa dele tá ok. Aí lá pode ter até, se não me engano, até 30% lá em Minas já tá funcionando dessa forma. Não fica injusto? É o momento? Como que a gente pode lidar com isso, Luan? Então, nesse caso que você falou do jogo do Atlético, também aconteceu. Se o Palmeiras enfrentasse o Flamengo ou também o Barcelona, também enfrentar o mesmo problema, porque em Guayaquil também está liberado uma porcentagem de torcedores, assim como no Rio de Janeiro e lá em Minas. Só em São Paulo que ainda não, e o Palmeiras já jogou. Já jogou Se aí, né? fosse nesse mês de outubro até ia poder, só que o Palmeiras jogou. O Palmeiras teve a opção de mudar de estado para jogar, essa era uma possibilidade, só que o presidente disse que não ia mudar, ia jogar aqui mesmo na própria casa, independente se ia ter torcida ou não. E também não ia fazer questão de obrigar ou desistir. Até teve um caso do jogo entre Grêmio e Flamengo que o Grêmio até ameaçou não jogar o jogo de volta pela Copa do Brasil por não poder ter torcedor, já que o Flamengo teve torcedor. Só que não se concretizou, o Grêmio jogou mesmo assim, Perdeu de novo. foi eliminado de novo. Só que dá a sensação que é injusto, né? Porque se chega numa competição forte, isso falando da Libertadores, e a torcida acaba sendo uma vantagem, né? Porque você é obrigado a não jogar porque no seu estado não pode. A regra da competição diz que pode. Do Brasileirão também, né? A Brasileirão, CBF, sim. como a Conmebol também já liberou. Só que o seu estado não pode, então não tem o que fazer. Não tem como eu seguir a regra da competição sem infringir a regra do meu estado. Então ficou essa sensação de injustiça, só que aconteceu. E é complicado debater esse assunto em tão pouco tempo, porque cada estado tem autonomia para fazer as suas regras em relação à pandemia. Em Minas Gerais escolheu já liberar os torcedores, em São Paulo também já escolheu agora, né? Esperou um pouco mais, talvez pela porcentagem de vacinação, não sei se realmente foi essa a escolha do governo de São Paulo. Só que lá dia 4 de outubro pode 30%, dia 15 de outubro vai poder 50% e dia 1º 100%. A gente fica pensando, mas por que já não 100% de primeira? Em um mês, vai ter tanta diferença Nem um assim? mês, né, 15 dias, né. 15 dias vai ter tanta diferença assim? Será que é realmente, eh, tem esses dados de que, não, em 15 dias vai ter mais pessoas vacinadas, em tal dia vai ter mais pessoas vacinadas? Eu acho que não. Até porque quem não tiver com as 2 doses de vacina ou com o exame e com uma dose não vai poder ir, mesmo que seja 100%. Essa Exatamente. aqui fica a pergunta, por quê, né? Porque pode, assim como foi nos comércios, né? A gente falava, mas por que pode às 8 horas da noite e às 9 não? 1 hora de diferença vai fazer tanta diferença assim na regulagem de pessoas no ambiente? Será que vai aumentar mais? Não, é que pessoas vão ficar menos tempo na rua. Mas o que se viu foi ao contrário, né? Foi que as pessoas acabaram ocupando mais esse espaço porque era restringindo o tempo, então acabaram. Mais na rua do que propriamente do Então, estádio, né. então essas decisões dos estados que deixa a gente, pensativo do que realmente eles estão, tentando fazer. Se é realmente para uma preocupação com a saúde ou se está focado somente na economia, ou se tenta um pouco dos 2, só que,
não faz muito sentido isso, Renan, de em um mês não, 15 dias, como você disse, 30% e depois de 15 dias, 100%. Por que já não 100% de cara ou só 30%? Talvez esperasse mais tempo de vacinação. Cada um tem a sua opinião em relação a a restrição de pessoas. A Aqui a gente debate aberto, não tem nenhum problema também, vocês como no comentário, o que você acha, se deve já voltar os torcedores para o estádio. Só que a gente não pode esquecer que os clubes foram muito prejudicados, né, com a pandemia, assim como todas as pessoas foram, mas os clubes foram por causa das receitas, né. A receita de Diminuiu estádio é bastante, muito né? alta e isso, atrapalhou muitos clubes chegaram à porta da falência, clubes ficaram aí à mercê de tentar ganhar uma competição, de vender jogadores, mudou muito, né. Então, agora voltando aos estádios, voltando a receita, então dá um gás a mais. Mas será que 30% vai ajudar na saúde nessa parte? Será que 30% as pessoas vão respeitar como não respeitou lá em Minas? Porque se o governo está flexibilizando tal porcentagem, também precisa da colaboração da galera, né. Claro. Porque se liberou 30%, pô, vamos lá então, vamos respeitar o que é dito, mesmo concordando ou não, vamos respeitar, porque se foi e deu certo, vai voltar mais rápido. Vai chegar aos 100% mais rápido, vai voltar as torcidas. Porque já pensou, volta 100% do estádio, daí chega mês que vem, aumenta o número de casos, aumenta o número de internação e de novo corta. Esse que fica a nossa insegurança de que vai acontecer mês que vem. A gente não sabe o que vai acontecer e os clubes também não sabem, então fica à mercê de que não dá para controlar uma coisa dessa. Mas será que os clubes estão preocupados realmente com a saúde dos seus torcedores ou chegou ao ponto de que não dá mais, tem que liberar porque a saúde do torcedor é importante? Isso é uma pergunta, tá? A Uhum. saúde do torcedor é importante, mas a gente precisa de dinheiro e sem dinheiro o clube também não vai para frente, Renan. Eu acho que assim, aí uma opinião minha, para mim deveria liberar já, eu acho que até antes, porque assim, se você liberou shopping, comércio 100%, Restaurante. restaurante, que é ambiente E fechado, tem alguns né, eventos teste também já. se você está liberando cinema, que é ambiente fechado, e até com menos regras do que o futebol, não tem sentido só o futebol não ter liberado, né, ou não libera nada de ambiente fechado ou libera tudo, tá. Agora, eu acho válido liberar 30% inicial, Luan, porque assim, você tem uma série de partidas acontecendo com o público com 30%. Se de fato tiver uma testagem pós-jogo, um acompanhamento para saber se essas pessoas que foram no evento não se contaminaram, se o nível de contaminação foi muito baixa, aí você tem segurança para liberar mais 30%, mais 20% para dar 50%. E aí você tem que fazer uma testagem ali nesse período de um mês, para garantir que quando você disser: "Ó, 100% da galera pode entrar no estádio", realmente o nível de contaminação é bem baixo ou quase zero. Nesse ponto eu acho legal, eu só não acho legal acontecer o que você falou, libera 100% ou 30 que seja, e aí daqui a pouco a contaminação é elevada e aí, putz, não pode mais. Aí para. Que nem aconteceu na economia. Liberaram, no final do ano passado tudo, e aí não tinha ninguém vacinado ainda, o negócio aumentou de tal maneira que aí veio a segunda onda e bagunçou tudo, fechou tudo e prejudicou ainda mais, né. Eu fico pensando assim, não é o tema aqui, mas imagina aquele cara que estava fechado em 2020, um comerciante, aí chegou no final do ano, o governo liberou, aí ele repôs o estoque, comprou, o cara que tem restaurante, comprou as coisas no restaurante e tal, aí chegou em janeiro, fechou de novo. Quer dizer, o cara teve duplo prejuízo. Sim. Ele teve um primeiro em 2020 que ele não esperava que ia fechar. A pandemia veio e pegou todo mundo de surpresa. E aí só que na próxima ele sabia que corria o risco, mas mesmo assim ele foi investir porque o governo deu garantia. Aí o governo vai e fecha. Vai falar: "Caramba, meu, de novo prejuízo". Então é só um exemplo, eu acho que precisa ter responsabilidade para algumas decisões, responsabilidade do governo, que é quem está dominando as regras aí. Então se vai liberar o estádio agora, que faça de uma maneira em que haja um controle. Então, que de fato haja um controle na entrada, para garantir que todos que estão ali realmente tenham a segunda dose da vacina, ou uma dose, quem tomou uma vacina de uma dose só, ou uma dose com o teste, para que não haja situações em que tenha um falso teste, de repente você pegar uma situação em que dos 30% que entrou, 10% você permitiu que entrasse sem a fiscalização necessária. Esses 10% não estavam ok, contaminou o restante,
E aí, naquele jogo, você tem a falsa sensação de que o negócio não tá dando certo, e aí todo mundo paga por isso. Então, Exatamente. esse é o ponto. É você realmente, se você estabelecer uma regra em que 30% entrarão agora, e você tem regras para isso, as vacinações e tal, então que haja uma fiscalização para garantir que esses 30 estejam ok, e você tenha segurança para liberar 50 e 100 e não volte atrás mais. Porque o que mata na pandemia é isso, você vai na pressão da galera, a mídia aqui, não sei o quê, pá, pode fazer isso. Só que você não tem certeza se pode. Você liberou, e aí tem problema, e fala, putz, mano, não pode. Aí você vai e bloqueia de novo. Então esse é o problema, né? Eu acho que é válido a volta sim, né? Não só pensando em questão financeira, mas principalmente na questão de saúde. Se as pessoas estão vacinadas, se os níveis baixaram, se a contaminação é um risco, mas é um risco agora controlado. Se você tem os outros meios de economia funcionando e sem risco e sem apresentar nível de contaminação considerável, por que não liberar o futebol também, né? Libera, libera, mas fiscaliza, né? Fiscaliza para que haja esse controle. E assim, dentro do estádio, qual que é a regra? Todo mundo de máscara. Se você pegou o torcedor sem máscara, um exemplo, você tem ali o do jogo do Palmeiras. Entrou 30%, 20% tá sem máscara, fala, ó, Palmeiras no próximo jogo não pode ter torcida. Mas não todos, porque o Corinthians respeitou. Então o Corinthians segue com torcida, você Palmeiras sem torcida. Ah, como é que eu vou controlar isso? Não sei, eu não posso liberar. Entendeu? Então a punição tem que ser por clube, Individual, né? individual. Porque se o torcedor, que nem o do Atlético lá em Minas, mó algazarra, fez uma zona infernal lá no jogo lá, fora e dentro de campo. Aí você vai e volta atrás, mano. E o Cruzeiro? O que o Cruzeiro tem a ver com isso? E o América Mineiro? O que tem a ver com isso? Então, esse tipo de decisão tem que ser melhor administrada. Se você libera e as regras são para todos, aquele que descumprir é aquele que é punido, e não todos. Entendeu? Então, acho que esse é o ponto. O entorno do estádio não dá para controlar. Pô, mas o entorno do estádio é a regra que está valendo agora. Se você for pego sem máscara, não tem que pagar multa. Então, você amplia a fiscalização para o entorno do estádio. Ah, o cara está vendendo o lanche ali fora do horário. É a regra que já vale hoje. Se eu ficar com o restaurante aberto ali fora do horário, eu não sou punido? É a mesma coisa. Porque no jogo é diferente. Então, esse tipo de coisa que eu levaria em consideração, Luan. Tem que liberar sim, porque já está liberando tudo, só que tem que ter uma fiscalização apurada e, se houver necessidade de punição, que seja individual. Não, eu também concordo 100% com o que o Renan disse. Eu acho que a gente está num grau avançado de vacinação exatamente por isso, não para sair, para passear, para curtir, mas também para isso. A gente não pode ser hipócrita aqui e falar assim, a gente Mas tá isso só... está acontecendo, Luan. Então, Desculpa te cortar, mas está acontecendo. Isso está acontecendo desde o ano passado. Quem que tá respeitando regra de voo? Quem que tá respeitando? Ninguém. Tá não, todo mundo voando, viajando, passeando, churrascada, e isso está acontecendo. então, E é mentira falar que, mas, ó, só antes de você perder o seu. É por interesse. É por interesse. Você quer que volte à escola? Não. Por quê? Porque é perigoso para a saúde. Mentira, é porque você não quer estudar. lógico. Ah, mas o shopping volta. Você quer que volte ao shopping? Quero. Por quê? Porque você quer ir lá passear no shopping. Então é conversa fiada. Você quer que libera aquilo que é interessante para você. Aquilo que não é, e você não quer, você não tá pensando na saúde. Mas então, e isso é muito ruim, porque a internet ou a mídia, sei lá, vou falar mídia mesmo, que é da minha classe, eu posso falar. Parece que a gente tá se vacinando, não, a gente tá se vacinando pela saúde, pra gente ficar imune, a gente ficar forte, não sei o que lá, mas não é por isso. Eu generalizo não é, porque a gente toma vacina pra quê, Renan? Pra gente não ter a preocupação de ir num shopping, ir no mercado, ir num restaurante, ir numa viagem e correr menos risco, né? Menos risco de ser contaminado. A gente quer a liberdade e a vacinação chegou aí com a ideia de trazer a flexibilização da gente poder sair, a gente poder voltar à nossa vida normal, sem restrições e ter a liberdade. Então, se tá com um grau avançado de vacinação, não tem por que continuar restrições no esporte. Até porque lá em Tóquio não teve público, né? Nas Olimpíadas não Não, teve eles público. iam liberar e aí cortaram de última hora e não teve. Não teve. Assim como não teve aqui na Copa América. Só que agora, se tivesse uma Copa Mas América. na Euro teve.
Na Euro teve, porque na Europa já tá com um grau Tava de mais avançado avançado, avançado tal. e foi flexibilizando. Só que se tiver mais uma Copa, por exemplo, se tivesse mais uma Copa América agora em São Paulo, ia ter torcida. Agora teria, Então, exatamente. se tá tendo um grau avançado de vacinação, se as pessoas estão se vacinando, tem que liberar os estádios, o público no estádio, porque já liberou restaurante, como o Renan disse, já liberou, tá liberando alguns eventos. Então não tem porquê. Se não tem desculpa de não dá para fazer agora porque o grau tá avançado de contaminação, mas o público tá se vacinando. Então o que que tá acontecendo? Alguma coisa está errada aí. E a tendência é reduzir. Se a população está se vacinando, ainda que esteja aumentando o número de contaminação, com a vacinação a tendência é reduzir. Sim, Que pelo seja menos o número de necessária a terceira mortes, né. dose, tem que dar dose de reforço, que dê dose de reforço, mas isso vai reduzir a contaminação e aqueles que estão se contaminando não estão apresentando mais, quadros graves, né, como Sim. estava acontecendo. Exatamente. Então, e como você disse, por exemplo, se a gente vai fazer um jogo de futebol aqui em São Paulo e a torcida de tal time não respeita, tem que punir o time, não a competição inteira, porque tem muitos clubes que dependem da receita de estádio que ficou perdida por 2 anos, e se voltar aos estádios e parar de novo, vai complicar ainda mais, como você disse, os clubes vão voltar a investir para trazer o público de volta, vai fazer planos de torcedores de novo, o sócio torcedor vai ter planos especiais. Já pensou, volta, daí chega em dezembro, aumenta o número de casos, não, o governo vai de novo, vai restringir o acesso aos estados. Aí não vai dar. O Então, exemplo que eu falei do fornecedor, né, do 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 comerciante. comerciante, que foi pego de surpresa e teve um prejuízo. Aí o governo anunciou que ia liberar. Beleza, liberou. Aí ele fez um novo investimento para voltar o comércio dele, aí voltou. Aí começou a faturar, aí o governo fecha de novo, então todo aquele plano, todo aquele investimento ele perdeu. Mesma coisa no futebol. Você liberou torcida? Como é que eu faço para trazer o torcedor que ainda está com medo? Promoções, ingressos mais baratos, sócio, torcedor, tal. Aí imagina que daqui a 2 meses o cara comprou, hum, ingresso para 2, 3 jogos, assinou o sócio, pá, o governo fecha. Ô mano, Não como dá. assim? Não dá. E outra, se o governo está liberando agora, depois de quase 2 anos, é porque entende-se que o governo se preparou, planejou e está liberando porque tem um plano. Então, se já que tem um plano, esse plano deve ter margem de erro para vai aumentar tantos casos que a gente já está esperando. Não pode chegar em dezembro e falar: "Não, aumentou 5%, vamos ter que fechar de novo". Imagine se o governo esteja com um plano. Então, se o governo está com um plano, a gente tem que confiar, então tem que liberar os torcedores no estádio. Em questão a desvantagem, como teve na Libertadores, a gente vai ver no final do ano quem vai ser campeão. Já teve o jogo do Atlético e do Palmeiras. Já foi a ida, né. E a volta também, que quando passar esse episódio já vai ter tido a volta, que vai ser terça-feira. Esse episódio está sendo gravado antes, é um spoiler pra vocês que estão assistindo aí. Esse episódio já foi gravado, o jogo do Palmeiras já aconteceu. Será que o Palmeiras teve a vantagem ou não? A gente vai saber. A volta, você diz? É, porque esse episódio está sendo gravado Ah, hoje, sim, tá não sendo teve o jo gravado com antecedência, isso, né. mas quando a É. gente postar, você que tá assistindo agora aí na sua casa, já teve o jogo Já de volta. aconteceu, exato, Então, será exato. que o Palmeiras teve realmente a vantagem ou desvantagem de jogar sem torcedor? A gente vai Aí a gente saber, vai saber. você vai saber. Será que a torcida do Galo respeitou, como não tinha respeitado antes? Será que a torcida agora volta a respeitar ou tem que punir o time do Atlético Mineiro porque os torcedores estão fazendo bagunça? Se Então ganhar, perde com a perda da vaga, aí a vaga fica para o time que perdeu. então, aí seria bom. Então é um assunto a debater, a gente tem que entender que os clubes precisam de dinheiro sim, a saúde é importante, assim como também a saúde financeira dos clubes que perderam demais, e a volta aos estádios é trazer aí um pouco de renovo também para as pessoas, né, ganharem mais confiança de que se a vacinação está acontecendo, se as pessoas estão respeitando, as normas da pandemia, então tem que voltar, à vida normal, né, como não Com foi por 2 segurança, anos, né. com certeza. E você sabe que o futebol, como outros esportes, ele é uma válvula de escape, né, então quem vive do futebol, eu tô falando do cara que trabalha no jogo vendendo amendoim, ou que tem um comércio dentro do estádio, o cara que vive do futebol de outras formas, né, ou mesmo aquele torcedor que assiste futebol, gosta, é uma válvula de escape para ele. Então, o futebol também é um meio de entretenimento, né. E a torcida que gosta de ir ao estádio, aquilo pode ser uma terapia para a pessoa. A pessoa quer ir no estádio, quer, esquecer um pouco esses problemas, esquecer os problemas que ela está passando,
E fala a verdade, como é chato o jogo sem torcida, hein? É horrível. Eu lembro quando tinha jogo de portão fechado, lembra? Nossa, Quando quando era os punido o os clube. poucos punidos que eram na Libertadores e no E uma Brasileiro. comparação legal é como foi merda a Copa América e como foi muito louco a Eurocopa com o torcedor. Nossa, a Eurocopa com a torcida era Nossa, sensacional. Teve problema? Teve problema. Teve, aglomeração? Teve Mas tem aglomeração. que estar na margem de erro essas coisas. Mas, Luan, ninguém controla isso, velho. Então, não tem como controlar. Quem vai no shopping controlar se tá tendo aglomeração Não. na loja A ou B? Não vai. Então, não existe. Esquece essa regra. É obrigatório usar máscara? É. Mas vai ter, ó, isso é certeza, vai ter aglomeração, vai ter gente sem máscara, vai ter gente gritando, porque, gente, nós estamos falando de um esporte que lida com a emoção. O cara fica emocionado ali, ele esquece demais, esquece de tudo. E se tem já em ônibus, já tem em loja, como não vai ter no futebol também? Ainda bem que você falou do ônibus. Você pega o trem lotado aí, que já tá liberado, nunca parou na verdade, o Não, trem nunca. lotado. Pô, o trem lotado e o ônibus lotado pode, mas o estádio não pode? E tem gente que não usa, até usa máscara, não pode, né? Se o motorista ou o fiscal vê, não deixa, mas tem gente que usa máscara para baixo no metrô. Então, se no metrô, que é bem mais aglomerado que no Fechado, estádio, né, tem exato. esses casos, imagina no futebol. Cara, é uma discussão que vai até o final do ano de 2050, porque o negócio, assim, não tem sentido, algumas coisas realmente não têm sentido. Eu defendo sim a punição individualizada, caso haja excesso, mas alguma margem de erro, como você falou, vai ter. Isso não tem como, E tem que né, estar no plano dos representantes, do tem que estar no governo e plano. dos organizadores do evento. E o cara que é dono da casa, o time que é dono da casa, ele tem a responsabilidade maior, porque a torcida é dele. Então ele tem a responsabilidade maior sobre aquele torcedor. "Ah, mas eu não tenho como controlar o cara". Pô, não tem como Mas controlar o sempre foi cara, assim, sempre foi mas assim. e a segurança do estádio, né? "Ah, mas é muita gente". Pô, então se vai ficar de Se um desculpinha, torcedor né, briga no estádio, quem é punido é o clube, sempre foi assim. sempre foi assim e permanece sendo assim, deveria permanecer sendo assim, ou teria que ser assim, no caso da liberação. Pelo menos até o negócio ficar 100% de novo e não ter mais esse problema, ou não tem mais a necessidade de usar máscara, né. Aí seria legal. Agora, esse ponto de torcida, de ter essa emoção, de ter o estádio cheio, isso faz muita diferença, muita diferença. O exemplo que você deu da Eurocopa, cara, a Eurocopa foi muito legal, muito legal. Primeiro porque o futebol lá é muito louco, né, comparado com o nosso aqui nem se compara. Segundo que o torcedor dava uma emoção diferente para o estádio, para o jogo. Quem não viu o seu time jogando fora de casa ou em casa, ter aquele gás extra quando estava com o torcedor e Ah, conseguir resultados melhores, revirar jogo e tudo o mais. próprio Corinthians foi muito prejudicado com isso, porque a torcida do Corinthians sempre ajudou muito o E time, muito né. próximo no estádio Muito deles ali. próximo, mesmo com o elenco limitado, o Corinthians sempre teve a torcida a favor e sempre foi muito forte. O Foi, próprio exato. 2015, o time do Corinthians não era tão bom assim para ser campeão brasileiro. Só que com aquela torcida no estádio, dava um gás. Eu acho que mais do que 2015, 2017, o time do Carille. Ali era Ah, é, menos ainda. 2017, eu confundi. 2015 2015 era ainda bom era ainda, é era era verdade. mais ou menos, mas Sim, era e foi muito prejudicado porque a torcida não estava lá e não dá aquele ânimo mais. é. Quando você não tem o torcedor próximo, eu já fui no estádio em jogo pequeno, eu fui assistir Santo André e São Caetano. Você foi nesse dia aí? Foi 1-1. 1-1 e um jogo, assim, de interior entre aspas, né, mas um jogo bem simples, torcedor mas eu também fui num Palmeiras e Atlético Paranaense que tinha 37.000, né, Luan, no Allianz, né. Olha como é difícil hoje em dia o time da casa virar o placar quando sai perdendo. Porque não tem mais a Não torcida tem para dar to aquele gás. não, o campo virou mero coadjuvante. Tem aqueles efeitos de som, mas é uma Ah, porcaria. efeito de som é horroroso. E aí, assim, e como é que vai ficar o cara do som agora, sem ele É, ele mexer vai nas continuar caixas? fazendo ele vai fazer o som, ele faz ainda, né. Mas É o será? cara que ficava botando Não, colocava o nome do jogador. No Palmeiras tinha um narrador, mas e o cara que fica mexendo na caixa de som? Será que ele é exclusivo? É, não sei. Vai ter que Vamos ver, vamos Quando a ver. torcida ficar em silêncio, né, que o time estiver perdendo em casa, aí você liga a caixa de novo, é uma boa, né? Isso também gera acomodação, né, os times que estão jogando mal, antes tinha a torcida que ficava enchendo o saco: "Ah, vai pra frente, vai pra frente", É, começa a é. vaiar. Hoje em dia, se o time tá jogando mal, ninguém vai vaiar. Não, a torcida aqui do Palmeiras aqui, as caixas, É, tipo, então. perdendo, né, morre jogando mal pra caramba. Então, Não, mas assim, sabe uma dica boa? Tipo, você tá jogando, tá perdendo em casa, a torcida tá vaiando, tá com raiva do presidente, começando a xingar, você liga a caixa bem alta assim, por cima do torcedor. Ah, não dá, impossível, não tem como. É claro que é brincadeira, mas é um ponto polêmico, mas como eu falei, eu defendo a volta, eu acho que é legal, acho que dá uma emoção diferente, eu acho que contribui muito para o espetáculo, ajuda, né, obviamente, financeiramente falando, os clubes, principalmente os clubes menores, a rentabilizar, principalmente com a lei agora do mandante, né, que vai deter toda a renda aí, é legal.
é bacana, tem que acontecer sim. Eu sou a favor com essas observações que eu mencionei, mas eu acho que é importante. E vamos ver o que que vai dar, né, Luan? Acompanhar aí para ver o que que vai dar. E quero ouvir a opinião de vocês. O que que vocês acham? Deveria já voltar mesmo? Não é o momento? Tem que deixar mais à frente? Tem que estar mais controlado? Qual é a sua opinião? E o que que você acha que deveria acontecer? Comente aí, mande aí no Instagram ou no YouTube para a gente saber o que que você pensa sobre esse assunto também, Luan. Daqui uns meses a gente volta com mais um programa falando desse assunto, né, para ver o que que aconteceu, né. Daqui uns 2 A meses, repercussão, né? será que deu certo essa volta de 100%? Será que os números aumentaram? Será que restringiu de novo? A gente vai saber no futuro, a gente volta a trazer esse tema daqui uns 2 meses, 3 meses mais ou menos, Tá. para O ver ano que vem. como que repercutiu. E você que está nos ouvindo, o que que você acha? Você acha que deve voltar os torcedores 100%? Você acha que tem que ter 30%, 20%, ou ainda não é a hora de voltar os torcedores ao estádio? Como o Renan disse que concorda que tem que voltar, eu também sou a favor, eu acho que tem que voltar, é o momento de voltar, importante para os clubes e também para o torcedor que está vacinado, cumprindo a sua restrição certa, né, cumprindo todos os protocolos, então eu acho sim muito importante a volta dos torcedores no estádio nesse momento. Mas deixe a sua opinião, é muito importante a gente ouvir o seu lado também aí, se você concorda ou não. Renan, muito obrigado, mais um episódio Tamo junto. concluído. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, comente qual assunto você quer que a gente traga aqui, e isso é muito legal, Renan. E fique ligado nas promoções da caneca, tá? Outubro agora, nós vamos lançar no nosso Instagram, a nossa página. Se você tá afim de ganhar uma, quer concorrer uma, participa com a gente, fica ligado, a gente vai trazer muitas novidades bacanas para vocês aí. Acompanha a gente, divulga, comenta, sugira, critique, se envolva conosco aqui. E eu agradeço de coração a todos que estão aqui conosco, os nossos patrocinadores e também a toda a nossa audiência. Pessoal, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima. Tchau! Falou, tchau!